Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é teu irmão em Cristo, evangelista Rodrigo. Seja bem-vindo ao meu canal, já deixa teu like, já deixa sua curtida, inscreva no meu canal para receber notificações. Eu quero deixar aqui para nossa meditação uma passagem que fica em Juízes capítulo 16, que chamou minha atenção, cujo tema é o jovem que se casou com uma mulher errada. Deixa eu ler, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-nos, pois, toda a noite, esperando o escondido na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois dizia: esperamos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Sansão, ele desce na cidade de Gaza e ali ele encontra uma prostituta por nome de Dalila. Os filisteus, eles tinham medo de Sansão, e quando se soube a notícia que Sansão estava em Gaza, começaram a armar emboscada para querer dar cabo da vida de Sansão. O que me chama a atenção nessa história é que Sansão foi criado junto com o povo hebreu. Tinha muitas hebreias que Sansão poderia ter, aleluia, um relacionamento. Mas Sansão foi querer ter relacionamento, foi querer coabitar com a prostituta Dalila. A Bíblia vai relatar que quando chega nessa cidade, ele tem contato com Dalila, ele se apaixona por Dalila. E Dalila, ela começa a armar estratégia para ver da onde vinham as forças de Sansão. Porque em todo o povo filisteu não tinha quem conseguia vencer Sansão. Aleluia! E Sansão começa a falar algo: a minha força vem disso, se me amarrarem com isso, se me amarrarem com aquilo. Começa a falar para Dalila o que podia tirar tua força, como quem se estivesse testando Dalila. Dalila então conta, amarra, e a força de Sansão não era aquilo ali. Dalila então agora vai voltar para Sansão e vai falar: por que mentiste para mim? Não confiaste em mim? Sansão agora vai dar outra prova do que poderia acabar com a sua força. E também não era aquilo ali. Mas envolvido pela paixão, Sansão acaba contando que a força vinha dos seus cabelos. Dalila agora corta 4 tranças do cabelo de Sansão e raspa a sua cabeça. E agora a Bíblia vai dizer que ela amarra Sansão com as tranças que cortara, e Sansão não tinha força para desatar. E quando ela soube que realmente a força de Sansão estava, aleluia, nos seus cabelos cortados, o que ela faz? Ela fala para os filisteus: a força dele é na cabeça, no cabelo. Uma coisa que me chama a atenção, que o cabelo fica, a parte do cabelo que cortou fica na cabeça. Quantos homens de Deus perdendo a cabeça por causa de mulher? Quantas mulheres de Deus perdendo a cabeça por causa de homem? Sansão, quando perde o cabelo das tuas cabeças, ele perde a força. A força representa aquilo que nós temos para usar para lutar contra outras pessoas. Trazendo para o nosso dia, quando você perde a cabeça por algo que não é a presença de Deus, você perde a força de lutar, você perde a força de orar, você perde a força de buscar, você perde a força de fazer a obra de Deus. Quantas pessoas estão perdendo o foco porque estão perdendo a cabeça? E Sansão, quando ele perde a força, ele é levado a cativeiro. Diz a Bíblia que ele fica muito tempo no cativeiro,
que a cabeça dele, qual foi raspada, começa a crescer os cabelos de novo. E Sansão agora é levado para o templo para ser apresentado aos filisteus. Estava uma festa, mais de 3 mil filisteus. E agora eles tinham arrancado os olhos de Sansão. Sansão estava cego. Sansão é guiado pelos homens, soldados. Ele fala para os soldados: me bota minhas mãos sobre a coluna do templo, para me sentir a coluna. E quando eles botam a mão dele na coluna, ele se agarra a coluna e fala: Senhor, vou te fazer só mais um pedido. Se me der as minhas forças para derrubar, eu morro. Mas esses filisteus morrem comigo, é a única chance que eu tenho de me vingar. E puxou aquelas colunas e o templo desabou. Cuidado aonde você está procurando a felicidade. Sansão foi procurar a felicidade no lugar errado. Cuidado aonde você tem procurado a sua felicidade. Porque muitas das vezes o lugar que nós estamos procurando a nossa felicidade é que vai acabar com a nossa vida espiritual. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Que Jesus vos abençoe em nome de Jesus.